Segunda edição de A Caminho de Belém, com o debate das rádios, que ocorreu esta manhã no topo da nossa agenda, e a atualidade política que também como pano de fundo. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França, que são os nossos convidados, Judite. Bruno Nunes, apoiante de André Ventura, José Eduardo Martins, apoiante de Marcos Mendes, Rodrigo Adão da Fonseca, apoiante da candidatura de Henrique Gouveia Melo, Adalberto Campos Fernandes, apoiante de António José Seguro, e Liliana Reis pela candidatura de João Coutrinho Figueiredo. Bem-vindos a todos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Começamos por si, Bruno Nunes. Houve acusações por parte de Catarina Martins hoje no debate das rádios de financiamento partidário ao Chega. Há alguma coisa por esclarecer? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar também quem nos ouve através da Rádio Observador e desejar a todos um excelente 2026. Nossa, a Catarina Martins está a tentar fazer pela vida. A Catarina Martins, se tiver alguma coisa para acusar e tiver algo palpável, é responsabilidade de qualquer cidadão, ainda para mais candidato à presidência da República, que entregasse às autoridades competentes. Mas ela sabe que não existe absolutamente nada, até porque as nossas contas são públicas, podem ser escrutinadas e é uma forma de tentar uma fuga para a frente em relação a todos os processos que André Ventura foi obrigado a mencionar, nomeadamente ao facto de, entre o período de ser deputado e o período de ser deputado europeu, teve que despedir algumas pessoas dentro do Bloco de Esquerda para ser funcionária do Parlamento, e pode dizer que é mentira porque está nos editais e foi publicado. Portanto, torna-se público, e é completamente ridículo esta tentativa de chegar ao 1% por parte do partido da flotilha, que não tem absolutamente mais nada e que representa seriamente o círculo eleitoral da faixa de Gaza. Não representa absolutamente mais nada. José Eduardo Martins, também chama a conversa. Hoje Marcos Mendes voltou a ser alvo de algumas insinuações. Tem conseguido sacudir estas insinuações que se têm colado? Ricardo é a melhor pessoa para me responder a isto do que porque eu achei isto eu tudo gostava basicamente... muito de ouvir. Está bem. E até me pode ouvir com alguma autoridade, porque eu sou sócio da Abreu Advogados, sou advogado há 30 anos, tenho 20 de carreira na Abreu Advogados e vi isto como toda a gente viu, como a circunstância de uma pessoa que tem vida pública há 30 anos ser atacada todos os dias quando passou para a frente das sondagens. Isso acho que é um bocadinho como o efeito Spinum Viva, sabe? As pessoas, quando percebem que basicamente há alguém a tentar... E particularmente nos debates isso foi muito nítido, porque vinha aí alguém com uma onda de ética e de elevação, o Almirante Gouveia Melo, que vinha fazer um paradigma novo na política, mas quando ficou atrás das sondagens e sem os eleitores de André Ventura, desde que André Ventura se candidatou, basicamente tem feito da sua campanha esta coisa que é a política mais básica, menos original, a coisa mais gasta, o populismo mais tafado, que é basicamente tentar atirar lama para cima do adversário. Eu acho que as pessoas que inicialmente apoiavam o Almirante esperavam uma coisa completamente diferente. Esperavam um personagem verdadeiramente acima do Luda-Sal, verdadeiramente acima da insinuação, e de facto os debates foram o momento da verdade, e a verdade foi cruel. Tem sido capaz de afastar alguma sombra? Eu por mim acho, mas se calhar deve perguntar aos outros primeiro e depois eu respondo. Mas se calhar vamos fazer o favor de estar aqui toda a tarde a falar disso, em vez do debate das rádios, da Procuradoria-Geral de Justiça. Vamos falar disso. Se calhar vamos fazer. Eu não estou, não me leva a mal, Ricardo. Não, é um tema de conversa, sempre que 2 ou 3, os mesmos jornais, que ninguém compra em banca e que aparecem sempre à meia-noite nas televisões para você, eu e nós todos falarmos no dia a seguir, sempre os mesmos jornais que ninguém compra em banca descobriram imensas coisas há 3 meses, mas descobriram-nas sobre todos, porque sabe qual foi o problema disto? O problema disto é quando alguém começa, ninguém para. Quando as pessoas acham que isto é um slippery slope em que basta continuarmos a atirar lama para cima de todos e que isso fará... quando todos estão divididos por tão pouco, o tema das eleições, já não se pode chamar populista só um candidato, se calhar são todos populistas, e eu por mim venho aqui porque acho que o que precisamos é o contrário de populismo, e lá está, houve debates, não houve, e os debates trouxeram a verdade ao de cima. Eu percebo que só cabe 1,5 litro de água, não cabem muitos livros, mas fiquei muito espantado
por alguém que se quis pôr tão acima, num patamar tão de pai da pátria, como aconteceu com o Almirante, tivesse tão pouco a dizer sobre o que a pátria precisa e tanta coisa para falar sobre o candidato, o caráter do candidato que lhe passou à frente, para se vir depois queixar ele próprio de uma tentativa de assassinato de caráter. E, portanto, por mim, ficamos aqui, porque se há presidenciais não é para discutir insinuações que a Procuradoria sobre todos os candidatos já descartou e que basicamente procuraram apenas e só atingir o único que tem vida pública conhecida e conhecida nos últimos anos, o Trons. Rodrigo da Fonseca, este vai ser o foco da candidatura de Gouveia Melo, as críticas e insinuações a Marcos Mendes? Boa tarde a todos, feliz ano novo para todos também. Não, esse não é o foco. O que é importante perceber é que nós estamos a falar de uma campanha para um órgão que é unipessoal. E, portanto, quando falamos de um órgão unipessoal, o perfil do candidato, aquilo que ele fez, aquilo que ele representa, as suas qualidades, elas são essenciais. E não tem sido Henrique Gouveia Melo o único candidato a questionar Marcos Mendes. A primeira pessoa a fazê-lo foi André Ventura, no debate televisivo. António José Seguro também já interpelou. João Coutinho de Figueiredo tem sido aquele que tem sido mais acutilante nas questões. E aquilo que está acima da mesa é que nós, em relação a André Ventura, sabemos o que fez. Em relação a Henrique Gouveia Melo também sabemos, andou toda a vida na Marinha, percebemos que António José Seguro se dedicou a dar aulas. Não sabemos nada, Rodrigo. Andou toda a vida na Marinha é não saber nada. Pronto, é o contrário de saber alguma coisa. Pronto. É exatamente o contrário. Exato. Pronto. E concretizando, não é? A vida é feita de escolhas e Marcos Mendes fez as suas. Saiu da política, decidiu fazer sociedade e dedicar-se às energias renováveis. Escolheu um sócio, Joaquim Coimbra, insolvente. Depois decidiu ir trabalhar na Abreu Advogados, e muito bem, onde escolheu, em conjunto com o advogado, com o escritório, alocar-se ao Desk de Angola. Sinceramente... Igual o Rodrigo, não é? Diz? Como tu? Não, eu nunca... Também não trabalhas em Angola? Qual é o problema de trabalhar em Angola? Eu não trabalho em Angola, trabalhei já para um banco angolano e, neste caso, para o BFA... E então qual é o problema disso? Eu posso falar, né? Pronto. Não, é que se vais passar a tua intervenção a concentrar nas insinuações sobre Marcos Mendes, eu vou-te responder a todas. Pronto, todas, ok? Por favor, continue. Eu peço desconto de tempos para não ser roubado. Não, vamos continuar. O meu raciocínio é muito linear e simples. Depois, afinal, não era o Desk de Angola, porque afinal já não era o Desk de Angola, e ficamos sem saber qual era. Eu estou no mercado e as pessoas sabem o que é que eu faço. Aliás, não sou candidato a Presidente da República. Rodrigo, não esteve nas empresas do Estado e depois nas empresas privadas? Tive. Pronto, era só para saber isso. E não acha que isso é um conflito de interesses? Acha que o seu candidato, sendo apoiado por um patrão da televisão privada, não devia ter sido o primeiro e essa televisão e toda essa gente a fazer uma linha editorial a dizer que estamos cá? Qual é o país em que um candidato apoiado por uma televisão privada não tinha que ser escrutinado? Isto é um debate e nós favorecemos o debate. Eu peço desculpa, mas o José Eduardo Martins... Eu estou calmo, estou sereno, estou a tentar explicar a minha ideia. Mas olha, eu falo sempre neste tom, não presumas falta de calma. E não posso esquecer, e eu não quero ser desagradável, mas agora temos que pôr uma ordem nisto. Tem como, infelizmente falecido, responsável pela comissão política da sua candidatura, é Marcos Mendes. Francisco Balsemão era o responsável. Marcos Mendes, durante anos, trabalhou e foi remunerado por essa televisão. Portanto, eu não percebo esses argumentos. Agora, para acabar a minha ideia, o que eu quero dizer é que Marcos Mendes fez as suas escolhas como eu fiz as minhas e, em vez de estar constantemente a regar as vestes, se tivesse a capacidade de explicar com calma o que fez e que interesses representa, eu vou-vos dizer, e digo com toda a frontalidade, eu trabalhei num banco angolano do qual vos que tenho a dizer que não me sinto confortável. Temos que recentrar. Eu tenho que me recentrar porque eu não consegui acabar, Ricardo. Vou fazer-lhe uma pergunta muito concreta. É que até agora ainda não vimos Gouveia Melo concretizar um exemplo concreto sobre algumas das insinuações que tem feito. Nem uma ideia, quanto mais um exemplo. Isso nada, é... zero.
Como é que olha para esse Ricardo, tipo de argumento que, pelos vistos, deu nova vida ao Eu não ao consigo Almirante? terminar a minha ideia Então, e por vou favor, vamos terminá-la terminar. Vamos por terminar. mais que berrem. Não, ok? ninguém está a portanto, berrar. Por favor, não, termine. O Ricardo termine. não está, o José Eduardo Por está. favor, termine. Então. Eu- Temos que ouvir o José Eduardo. Agora eu não não. estava a berrar, este é o meu tom de voz. José Eduardo, Quem não gosta José já me Eduardo, conhece via debates. Vá lá, Não venha. assim não nos Muito entendemos. É assim nos entendemos. Não me convidem mais. O que eu quero dizer, Nem e pensar vou, nisso. Gostamos muito de ter o José o que eu Eduardo quero Martins. dizer, Obrigado. o que eu quero dizer e vou terminar é que Marcos Mendes fez as suas escolhas e essas escolhas devem ser calmamente explicadas. Se já tivessem sido explicadas com calma e em 2 minutos, não é? O assunto estaria já Arrumado. há muito tempo arrumado. E compete a cada um de nós depois decidir e fazer as escolhas livres e democráticas sobre o candidato que quer. E em relação à matéria do perfil, Temos de eu acho que avançar. isso Temos é que avançar, perfeitamente temos que essencial. Vocês é que As bicaram para isto. Adalberto Campos Fernandes, gerou-se uma nova polémica hoje no debate das rádios sobre um suposto encontro entre António José Seguro e André Ventura. Estiveram ou não juntos os dois candidatos? Não, a resposta é claramente que não, no sentido do almoço com o Sr. Almirante, porque nós encontramos todos na vida pública, partidária e política, era o mais que faltava, e nesse aspecto as pessoas cruzam-se e conversam e trocam ideias. Agora, não há almoços nem jantares organizados para discutir estratégia. Isso é claríssimo como água. Mas eu queria voltar a este Mas tema. cruzaram-se, é isso? Como se cruzam, é impossível as pessoas não se cruzarem, eu não sei. A resposta de António José O Seguro, que o António indiciava, José Seguro é parece que nunca se tinham encontrado na vida. Eu não sei, porque repare, eu não falei com isso sobre o António José Seguro, mas admito que se possam encontrar na rua, no Parlamento, aqui ou ali, não sei. Agora, jantares, almoços, vamos lá ver. Uma reunião Nós formal, temos que ser sérios, encontro. temos que ser sérios na argumentação política que usamos, porque na política não vale tudo. Repare, eu aqui estávamos a assistir a esta troca de argumentos e, de facto, eu tenho que reconhecer que a última coisa que eu esperaria era que um oficial-general, não é que um oficial superior do Exército, candidato à presidência da República, viesse para o espaço público citar, não é, fugas de informação que são crime. Nomeadamente documentos que são apanhados pela comunicação social e que estão ao abrigo do segredo de justiça. E mais, usar isso para indiciar ou, digamos, julgar do ponto de vista do caráter e do comportamento moral um outro candidato. O que significa que nós tínhamos até aqui um candidato que, André Ventura, nesse aspecto é um candidato que é agressivo, tem uma retórica bastante ácida, que persegue os temas e os assuntos, enfim, com as características que as pessoas gostam ou não gostam, mas veem nele alguma autenticidade, e passámos a ter agora uma fotocópia que é sempre pior que o original. Quer dizer, nós não estamos a discutir o país. Nós estamos aqui a trazer a todo o custo para dentro da campanha eleitoral, para o mais importante órgão de soberania do Estado, estamos a trazer lama e estamos a fazer disto um lamaçal. Ora, o António José Seguro sempre disse que tem uma vida limpa, escrutinável, e não é crime trabalhar numa empresa, não é crime ser consultor, não é crime fazer advocacia, não é crime nada disso. O António José Seguro tem no seu site publicado todo o seu percurso profissional, dedicou-se ao agroturismo, dedicou-se à agricultura, deu aulas, está lá os seus rendimentos, mas podia ter tido uma empresa, podia ter tido experiências internacionais. Cabe aos tribunais e cabe às instituições judiciais averiguar se este comportamento dos candidatos a uma matéria tem ilicitude. E se tiver ilicitude, deve ser julgado. Agora, atenção, eu espero bem que isto pare, porque, repare, nós não podemos ter uma correlação entre queda nas sondagens e lama na campanha. Portanto, nós temos que ter algum cuidado, temos que elevar o debate, temos que os portugueses, como foi dito aqui pelo José Eduardo, os portugueses dão um grande desconto quando veem que a dose é excessiva, os portugueses desconfiam, seja num sentido ou no outro, e, portanto, eu gostaria muito que se discutisse a Ucrânia, que se discutisse a economia, a saúde, a posição de Portugal no mundo e na Europa, e Vamos também ouvir a Liliana Reis. Vamos chamar a Liliana Reis ao debate, que está connosco por telefone. Coutinho Figueiredo foi dos primeiros a lançar suspeições sobre Marcos Mendes, entretanto não voltou a falar no tema. Foi uma atitude extemporânea ou o objetivo era lançar a suspeição, mas não perseguir essa estratégia? Aproveito para cumprimentar todos os colegas e desejar também um bom ano de 2026, nomeadamente também aos nossos ouvintes. Não, aquilo que o João disse desde o início é que se todos os candidatos fossem transparentes desde o início e mostrassem aquilo que fizeram em toda a sua vida profissional e toda a sua vida pública, aliás, como o João fez, não havia agora margem para dúvidas ou suspeições, como aliás isso tem vindo a ser levantado por vários candidatos, mas sobretudo pelo candidato Gouveia Melo. Agora, quer o João e eu própria devo dizê-lo, também não considero que isso deva ser o tema fundamental nesta campanha, mas sim o papel do Presidente no nosso país e os temas
que hoje se debateram também no rádio, como os temas internacionais, e que o Adalberto ainda há pouco falava dessas matérias, e por isso eu acho que mesmo este debate que nós hoje estamos aqui a ter deve de servir muito mais para mostrar aquilo que são as posições dos diversos candidatos face a esses temas, do que propriamente estarmos a conduta de uma pessoa é fundamental para, sobretudo quando estamos a escolher um Presidente da República. É um cargo unipessoal em que se escolhe uma figura, uma pessoa. Portanto, a conduta é uma questão importante. E aqui o candidato Coutinho Figueiredo lançou também várias insinuações e depois também nunca as conseguiu concretizar. É importante, naturalmente, aliás, estamos recordados o debate entre João Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes, a suspeita nem sequer foi lançada por João Coutinho Figueiredo, foi aliás lançada por Marcos Mendes e não foi a propósito de qualquer tipo de promiscuidade entre a política e negócios. Foi efetivamente sobre algum tipo de pressões que o João Coutinho tenha vindo a sofrer para o abandono da sua candidatura. Aliás, nos restantes debates e naquilo que tem sido a divulgação desse mesmo tipo de ataques não tem sido por parte da candidatura do João Coutinho Figueiredo. Mas fez alguns. É aquilo que eu lhe estou a dizer. Aquilo que o João veio a pedir desde o início foi, efetivamente, para que houvesse transparência, porque sem essa transparência não haverá o escrutínio necessário até por parte dos eleitores no momento da votação e da eleição. Agora, para Coutinho Figueiredo, apenas Marcos Mendes tem um dever de transparência? Não, todos os candidatos têm, aliás, só que, e agora faço aqui um reparo, há aqui alguns candidatos, e não apenas o João Coutinho, mas o André Ventura, a Catarina Martins, o António Filipe, o próprio Jorge Pinto, que desde que estão em funções públicas e políticas têm que apresentar, aliás, o próprio Bruno Nunes, e eu já o referimos no último debate, têm que apresentar uma declaração à Autoridade da Transparência e por isso aquilo que tem sido a sua vida nos últimos anos é do conhecimento da própria Autoridade da Transparência. Os anos anteriores a 2019 da vida privada de João Coutinho também são de conhecimento público. Já vamos regressar à conversa para a segunda parte deste A Caminho de Belém, hoje com a Liliana Reis, o Adalberto Campos Fernandes, Rodrigo Adão da Fonseca e o José Eduardo Martins e ainda o Bruno Nunes. Já vamos regressar para a segunda parte deste A Caminho de Belém. Estamos em cima das 5h30. João Gama, vamos atualizar as notícias que estão a marcar a tarde desta sexta-feira, 2 de janeiro.
Além de um ferido, há uma cidadã portuguesa desaparecida na Suíça. O governo está ainda a confirmar se está relacionado com o incêndio que aconteceu numa estância de ski na noite de fim de ano. Um incêndio que fez 119 feridos e 40 vítimas mortais. Numa nota partilhada com o Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros admite que não se conhece o estado de saúde da cidadã ferida, de nacionalidade portuguesa. Emílio Sousa, secretário de Estado das Comunidades, revela que Portugal já disponibilizou 2 vagas nos hospitais nacionais para tratar os feridos. A vítima portuguesa tem 40 anos, está neste momento a receber tratamento no Hospital de Sion. O secretário de Estado deu uma entrevista à CNN Portugal, diz que a portuguesa desaparecida é uma jovem na casa dos 20 anos e diz que para já não se pode estabelecer com segurança uma relação entre o incêndio e este desaparecimento. Marcelo Rebelo de Sousa devolveu ao Governo 3 diplomas sobre o Serviço Nacional de Saúde. O bastonário da Ordem dos Médicos concorda e acredita que o Presidente da República deu ao Governo uma segunda oportunidade. Os 3 decretos-leis têm como temas centrais novas regras na contratação de médicos tarefeiros, urgências regionais e o sistema de gestão e combate às listas de espera. Carlos Cortes aponta o dedo ao Executivo, considera que o Governo desenvolveu os decretos-lei de forma errada e critica a falta de diálogo com os profissionais do setor. Diz que agora o Presidente da República dá ao Governo uma oportunidade para fazer melhor. Depois de Luís Marques Mendes, António José Seguro já divulgou a lista de clientes e o rendimento anual. Em 2024, o candidato apoiado pelo Partido Socialista ganhou mais de 54 mil euros. A lista foi divulgada no site da candidatura presidencial em nome da transparência. Nessa lista podem ler-se nomes de 6 clientes, desde a empresa Quetzal à Média Capital, quando António José Seguro foi comentador da CNN Portugal, 2 empresas das quais Seguro é sócio-gerente e ainda 2 universidades que pagam a António José Seguro para ser professor, a Universidade Autónoma e também o ISCSP. No total, em 2024, os rendimentos de António José Seguro ultrapassaram os 54 mil euros. João Gama vai regressar às 6 para atualizar as notícias. Eu sou Ricardo. Arranca agora a segunda parte da Caminho de Belém, com Bruno Nunes, Adalberto Campos Fernandes, Rodrigo Adão Fonseca, José Eduardo Martins e Liliana Reis. Vamos agora arrancar esta segunda parte pelo modelo do debate, o debate das rádios, a 8, um debate com 2 horas. Bruno Nunes, este debate é muito diferente do modelo do frente a frente, com meia hora. Acha que o debate das rádios é mais positivo para o esclarecimento do público sobre porque foram abordadas várias matérias?
Sinceramente, muitas vezes questionamos do como é que é o melhor modelo para fazer democracia e para dar a oportunidade a todos. Por um lado, considero que é justo, obviamente, porque todos aqueles que teriam recolhidas assinaturas e não ao contrário do Tribunal Constitucional, que coloca todos, se vocês fizessem como o Tribunal Constitucional, os candidatos ainda seriam muitos mais. O debate na RTP vai ter os 11 candidatos. Pronto, mas se fosse como o Tribunal Constitucional determina, ainda teria outras personagens que nem sequer são candidatos. Obviamente estou a provocar a discussão. Muito sinceramente, não sei se existe um modelo concreto, não sei. Eu creio que aqui o que poderia ser melhor custo-oportunidade é de facto a hora a que passa, porque as pessoas estão presas no trânsito infernal nesta altura que chove um pouco, porque caso contrário, eu não me parece que seja um modelo. Nós percebemos que não estamos todos com a mesma bitola e sabemos perfeitamente. Não são as sondagens que definem quem ganha eleições, mas sabemos as tendências que estamos a correr e sabemos perfeitamente que, no entanto, não devemos retirar ninguém da equação. E, portanto, é um debate justo. Se é esclarecedor, tenho algumas dúvidas, porque, obviamente, acaba por ser muito ruído a nível de comunicação, mas é o possível. Se me perguntar qual seria o melhor modelo, também não o consigo encontrar, não tenho uma varinha mágica que consiga encontrar o melhor modelo para o debate das rádios e, portanto, acabo por dar os parabéns a todas as rádios que estiveram envolvidas e que conseguiram criar, porque depois o debate também flui de acordo com aquilo que são as observações e os posicionamentos de cada um dos intervenientes, e aí já não é tanto responsabilidade de quem está a mediar, mas quem está a intervir. Portanto, não lhe consigo dizer se é o melhor modelo, é um modelo possível. Adalberto Campos Fernandes, fazia-lhe a mesma pergunta, se este é um bom modelo, um debate a 8. Repare, o modelo de comunicação política nos últimos anos tem mudado muito e basta-nos lembrarmos quem ouvia rádio há 30 anos atrás eram as pessoas em casa, mais velhas, que hoje sobretudo veem televisão. A rádio hoje transformou-se um instrumento do trânsito. Eu acredito que até acaba por ter uma audiência diferente, porque são sobretudo as pessoas que estão em circulação, que têm o rádio ligado e que apanham no zapping do rádio. E como foi em 4 rádios em simultâneo, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que tem um espaço. Obviamente concordo com o Bruno na medida em que não será um debate determinante ou determinístico para que as pessoas adotem um comportamento de voto ou uma opção, mas acrescenta algum valor. Eu acho que nós temos sempre esta questão que nos coloca alguma dúvida, é saber se os debates devem ser, respeitando as regras da democracia, abertos a todos aqueles que se candidatam e naturalmente àqueles que legitimamente são aceitos pelo Tribunal Constitucional, ou se deveríamos ter em conta, como tivemos nos debates televisivos, o peso específico que quer a história, quer as sondagens aportam. Enfim, eu acho que todas as oportunidades que possamos ter para trazer argumentos, mas argumentos importantes, que façam que as pessoas votem por razões substantivas de mudança do país e não por questões de querela pessoal entre cada um dos candidatos, eu acho que são úteis e, nesse sentido, acho que o debate foi um bom debate e as rádios cumpriram, todas elas, uma missão de serviço público. Rodrigo Arão Fonseca. Eu não sei exatamente qual é que é o grau de audiências que estes debates acabam por ter. Eu assisti... Infelizmente a medição de audiências de rádio ainda é uma coisa muito complicada. Eu pessoalmente, por exemplo, não ouvi no trânsito, ouvi via YouTube. Viu o debate? Vi o debate via YouTube. Francamente, não sei, e concordo que o horário não é particularmente feliz desse ponto de vista, mas estamos no plano do achismo. Quanto ao conteúdo do debate, surpreendeu-me, apesar de ser um debate a 8, que torna tudo mais difícil, talvez a extensão do debate tenha permitido que se possa ter feito várias rondas, que todas as pessoas tiveram a oportunidade de expor algumas ideias e acabou por ser muito útil, porque cá está, deu também para perceber muito sobre o perfil dos candidatos, o que é que eles pensavam sobre várias matérias. Por exemplo, tivemos a matéria relacionada com a guerra da Ucrânia, sobre o envio ou não de tropas, cada um pôde dar aquilo que era a sua visão, e outras questões realmente importantes, e o Adalberto estava a focar que era muito importante perceber essas matérias, as fricções. Marcos Mendes estava disponível a mandar pessoas para a Ucrânia, depois vimos que os outros candidatos estariam com mais reservas, houve várias discussões também em matéria de justiça, e portanto acabou por ser interessante também para que as pessoas pudessem ver o que é que cada um dos candidatos trazia para cima da mesa, e portanto, por comparação até com os debates televisivos, que acabaram por ser bastante pobres, não é? Portanto, acho que, apesar de tudo, o debate na rádio acabou por ser muito interessante. Como é que vai funcionar o 11? Não faço a mínima ideia. Deixe-me chamar a Liliana Reis. Liliana, o debate a 8 nas rádios serve o esclarecimento público?
Eu acho que sim, aliás, eu acho que foi bastante útil para a clarificação de alguns temas essenciais, quer ao nível da política externa, mas também ao nível da justiça, por exemplo. Aliás, recordo-me que iniciou por aí. Eu também não vi o debate em direto por nenhuma rádio, vi no YouTube. E aquilo que me pareceu... São as novas formas de ouvir rádio. Exatamente. Aliás, eu também peço desculpa por não estar presencialmente, mas eu não me encontro em Lisboa, encontro-me no Fundão e apenas por isso é que eu não estou aí com os colegas. Relativamente ao debate propriamente dito, e como eu dizia, eu acho que foi clarificador. Não sei, e acompanhando também aquilo que já foi dito pelos colegas anteriores, é se terá efetivamente a audiência que permita chegar a um público mais vasto. Primeiro pela hora que foi transmitido. Bom, e depois... é uma das horas nobres da rádio. 9h30 da manhã é um horário muito, muito importante. Sim, mas a questão é o dia em que nós estamos, ou seja, estamos a seguir à passagem de ano e muitos ainda estão... Foi preciso encontrar aqui uma data com todos os candidatos. Eu compreendo. Por vontade da rádio, se calhar não teria sido hoje. Exatamente, eu acredito que foi o dia possível, mas esse dia também compromete um pouco aquilo que é a possibilidade de audição de todos os ouvintes, pelo menos aqueles que estão mais habituados a ouvir este tipo de debates pela rádio. Este era o primeiro ponto. Depois, também me parece que, e como eu dizia, em relação à elucidação de alguns temas, eu acho que este debate foi muito mais útil para a separação de temas fundamentais, por exemplo, aquilo que eu referi em relação a algumas matérias de política interna e política externa, e vermos efetivamente alguns pontos onde havia efetivamente alguma aproximação entre candidatos e onde havia um distanciamento claro. Por exemplo, em relação à Ucrânia, nós percebemos que num momento claramente em relação à corrupção pelo governo de Zelensky, recuperado, aliás, que António Filipe até sorriu, recuperado por Ventura, há aqui uma aproximação entre o Partido Comunista Português e o Partido Chega, que depois, naturalmente, se traduz... Não, mas isto é verdade. Eu percebi que é o Bruno que está a rir, mas isto é verdade. Era tão óbvio, não era, Liliana? Não, exatamente, mas isto é verdade e ficou claro. Aliás, quando estavam outros candidatos que mostraram que o apoio à Ucrânia tem que efetivamente acompanhar aquilo que são as nossas responsabilidades no âmbito das nossas obrigações às organizações. Já vamos voltar ao apoio à Ucrânia, que também ouvir o José Eduardo Martins sobre o modelo. Sim, o Adalberto também quer ir a esse ponto sobre o modelo deste debate a 8, 2 horas. É um outro tipo de esclarecimento? Eu verdadeiramente, como dizia ali o Rodrigo, é achismo. Eu não sei essas coisas, até porque eu não tenho nenhuma ciência que me permita avaliar isso. Pessoalmente, qual é a sua acho que visão? As pessoas estão mais presas, e isso tem-se visto em relação a algumas campanhas, nos soundbites de 30 segundos da internet e dos posts, do que exatamente nos debates de 2 horas. Acho que são muito poucas as pessoas que têm paciência para um debate de 2 horas, e eu tenho pena disso, porque acho que o de hoje até foi bom. Houve coisas em que é positivo termos os candidatos todos sentados um ao lado dos outros a dizer aquilo que pensam sobre as coisas. E sobre conduta, caráter e responsabilidade, que são aquelas coisas que se exigem a um Presidente da República, este tema da Ucrânia não é um mau tema. Aparentemente estamos todos incondicionalmente ao lado da Ucrânia, queremos ser todos membros da NATO, que sabemos que tem um artigo 5 que implica obrigações. Quando os Estados Unidos fazem de conta que não querem estar na NATO ou ameaçam a NATO, nós ficamos em pânico. A Europa não tem defesa conjunta. A Europa que quer enfrentar Putin como um ditador, como diz muito bem André Ventura, das poucas coisas em que estamos de acordo. Se para enfrentar esse ditador nós temos que ter organização militar. E se estamos a repetir alguma coisa do que foram os anos 30, nós não podemos deixar de prevenir as pessoas para a verdade. Queremos ser membros da NATO, temos obrigações. Gostamos de enviar soldados para a guerra? Sou um burro.
Ninguém quer enviar soldados para a guerra. Mas dizer no debate só que aquilo que as pessoas querem ouvir é que eu vou tentar afastar os portugueses, não quero os portugueses na Ucrânia, não quero portugueses na guerra, então para ser coerente valia mais dizer que também não queremos Portugal na NATO. Novamente, houve posições claras e houve posições de cima do muro, daquelas que pretendem agradar a gregos e a troianos, e mesmo um militar não foi claro sobre o que deve fazer um país que é um Estado-membro da NATO. Mas não houve só essa matéria. A matéria, por exemplo, da Justiça e da relação do Presidente com o Procurador-Geral da República foi uma matéria em importante discussão. Quer naquilo que diz respeito... Porque há 10 anos... Até há uma sondagem recente que diz que os portugueses acham que o Presidente da República deve ter um papel mais interventivo na Justiça. Mas não deve. E é preciso fazer pedagogia sobre isso. Não deve. Não deve. Os países onde os papéis... Os países onde os presidentes têm... Provavelmente, mas também é preciso, vamos lá ver, a política não existe por acaso, existe também para ajudar as pessoas, para pôr as coisas nos seus sítios, para continuarmos a ter esta sociedade civilizada de respeito uns pelos outros que fomos conquistando ao longo do século XX. Não é? E isso significa basicamente uma separação de poderes a sério. Os países onde o presidente interfere na justiça, manda prender, manda isto, manda aquilo e tem uma posição sobre a justiça, são aqueles países que basicamente não têm democracia. Num sistema democrático a separação de poderes é essencial. É por isso que, embora nós tenhamos a sensação, e eu tenho, de que o Ministério Público não tem estado sempre bem, tem falhado muitas vezes, de que efetivamente há ali uma certa dose de opacidade. Eu não sei como é que pode haver investigação e inquérito criminal sem haver essa dose de reserva, essa dose de bom senso. E, portanto, é uma coisa com a qual devemos mexer com pinças, porque antes de desatar no credo populista há que pensar no resultado do dia a seguir. E o principal resultado que nós precisamos destas presidenciais é de alguém que olhe para o sistema e diga: nós temos uma Constituição que funciona. É legítimo discordar, mas nós temos uma Constituição que funciona, temos separação de poderes, temos que ser mais exigentes com as pessoas e com os resultados, seguramente. Mas nós não precisamos de uma revolução para sermos uma democracia. Nós já somos uma democracia. Deixe-me passar a palavra ao Rodrigo Adão da Fonseca. Foi surpreendente para algumas pessoas ouvir Henrique Gouveia Melo dizer que nem no caso de uma manutenção de paz enviava tropas para a Ucrânia. Não foi isso que não foi dito, e o que nós temos que ter é a perfeita noção que no quadro da NATO e numa negociação de um panorama de paz há várias maneiras de intervir e ser negociado entre todos os parceiros. E foi isso que foi dito. E o que foi dito é que deve haver muita prudência antes de haver o entusiasmo com que, por exemplo, Marcos Mendes se atirou para a ideia de que devemos mandar pessoas para a Ucrânia porque nós somos bons, porque nós somos ótimos nas missões de paz, porque nós somos todos espetaculares dentro do síndrome Cristiano Ronaldo. E agora respondo eu porque estou dentro do meu ouvir também o Adalberto. E o que eu acho que é muito importante, o que eu acho que é muito importante que se tenha a noção é que o terreno da Ucrânia é complexo, é difícil. O envio de tropas terrestres implica um conhecimento muito profundo daquelas características e terá de ser no quadro da NATO que desejavelmente se tem de perceber, obviamente, quais são as várias fórmulas de cooperação. E não nos devemos atirar para a ideia de mandar tropas de uma forma muito complicada. Mas uma força multinacional não seria necessariamente uma força da NATO. A NATO é uma organização de defesa, não é? Portanto, a manutenção de paz será sempre no quadro da NATO. Adalberto. Eu tenho muita pena que estes debates sejam tão curtos e que só por pouco tempo para nós discutirmos questões substantivas e não nos podemos de facto confrontar com afirmações que são absolutamente extraordinárias. Porque repara uma coisa, a mesma pessoa que dizia há uns meses atrás que era favorável à recuperação do serviço militar obrigatório, a mesma pessoa que dizia, aliás isso fez parangona da capa de um jornal, que se houvesse necessidade de a questão da segurança da Europa for posta em causa, que os nossos jovens tinham que dar pela vida e tinham que se deitar no campo de batalha. Já foi há meses. Não, agora repara uma coisa, porque de repente deixou de ser interessante o eleitorado do Chega porque hostilizou o Chega. Porque de repente deixou de ser interessante o eleitorado central porque o Dr. João Coutinho chegou e também começou a dividir o eleitorado com o PSD. Já se afirmou que também tinha interesses especiais ou particulares no eleitorado socialista. E que é um oficial, que é um militar, vir dizer
ignorando a natureza e a missão histórica da NATO, que é, de acordo com o seu artigo 49, bem definida como uma aliança de missão essencialmente defensiva. Mas que, naturalmente, que, nesse quadro dessas atribuições de missão defensiva, pode ter que participar em forças de paz, em deslocação de tropas para uma força multinacional conjunta, claramente, primeiro esgotando aquilo que é a missão diplomática principal de um chefe de Estado em articulação com o governo, que é construir pontes para soluções de compromisso e negociações de paz, mas no quadro da paz, para a sua implementação, pode ser necessário o envio de tropas para manter a paz. E, como disse o António José Seguro hoje, naturalmente que, ouvindo o governo, ouvindo os parceiros, ouvindo as Forças Armadas e ouvindo, naturalmente, os nossos aliados na NATO. Mas nós não podemos, sobre isto, e deixe-me só terminar, o que eu acho que nós não podemos fazer, os portugueses têm que compreender, é que nós não podemos andar aqui por táticas meramente eleitorais para sermos umas baratas tontas. A eleição presidencial não é um exercício de barata tonta. Eu prefiro ter a previsibilidade do Dr. André Ventura, que a gente sabe o que diz. Pronto, não concordamos com 90% do que ele diz, mas a gente sabe o que ele diz e o que ele pensa sobre cada um dos assentos, do que termos que nos confrontar em debates com este oscilobatente. Isto é verdadeiramente um oscilobatente político, porque de manhã é uma coisa, à tarde é outra, consoante as sondagens. Adalberto Campos Fernandes, então se André Ventura e o Almirante Gouveia Melo passarem à segunda volta, vai votar em André Ventura? Não vou votar em André Ventura. Eu acabei de dizer que eu discordo em 90% do que André Ventura diz. O que eu lhe estou a dizer é que André Ventura é previsível dentro do seu posicionamento político e dentro da sua linha política. Nós não podemos ter, como dizia o José Eduardo Martins, candidatos que vêm purificar o quadro político de umas presidenciais e que mudam de opinião 3 em 3 meses, 3 em 3 semanas. Isso é que me parece que é perigoso e não é de facto desejável. Gostava de ouvir o Bruno Nunes também sobre esta questão da Ucrânia. Vamos por partes. Primeiro, felizmente, chegamos à conclusão, passado praticamente um ano da apresentação da candidatura de Gouveia e Melo, que eu peço, por favor, deixem cair o nome de Almirante. O homem não está aqui como Almirante, é o Gouveia e Melo, o cidadão que está a ser candidato, para não metermos a Marinha e a instituição Marinha no meio deste processo. Foi alguém que, ao longo dos últimos tempos, repare, se tivesse sido André Ventura a fazer estas oscilações, os senhores e, obviamente, toda a imprensa dizia, André Ventura diz uma coisa de manhã e diz outra à tarde. Quando Almirante ou Gouveia e Melo, nós não conseguimos ter credibilidade em nada do que apresenta. Constantemente, já teve uma posição em relação à Ucrânia, teve uma posição em relação à defesa da Europa, teve uma posição em relação ao serviço militar obrigatório. Ou seja, e depois critica a falta de sentido de Estado dos outros. Todos nos lembramos quando ainda Almirante Gouveia e Melo chamou a imprensa para dentro de uma embarcação para dar, desculpem a expressão, uma rebocada a todos aqueles que hierarquicamente estavam abaixo de si, demonstrando uma falta de sentido de hierarquia que é atroz, que nem sequer deveria ser contemplada a nível militar. Não, e repara que inclusive depois mais tarde os próprios tribunais deram razão àqueles que Gouveia e Melo tentou humilhar. Sabe Gouveia e Melo? Gouveia e Melo, ouça, não fazia o que Gouveia e Melo faz. Gouveia e Melo tem que começar por perceber uma coisa. Deixem-me concluir. É que eu fiz serviço militar, eu sei o que é que faria. Deixem-me, se me permitirem, como se percebe, a única candidatura moderada é de facto a André Ventura e é a única que consegue ter bom senso aqui, caso contrário ninguém se cala e falam todos uns por cima dos outros. Bruno Nunes, vamos lá ouvi-lo. Vamos lá ver se nos entendemos. O Henrique Gouveia e Melo tem sido um descrédito total em relação a este processo, tenta atirar lama para cima de toda a gente com suspeitas que não consegue fundamentar, uma única acusação. Eu vou-lhe dar o exemplo, aquilo que acabou de fazer há pouco em relação Vamos ouvir a resposta do Rodrigo. Em relação a Marcos Mendes, o Chega e também o candidato presidencial André Ventura tem tido um posicionamento de clarificação, que seja clarificado. Ao contrário de insinuações, nós fundamentamos as insinuações que estamos a fazer. Dizemos, por exemplo, que a questão da transferência dos 5 mil euros por mês deveria ser fundamentada, tendo em consideração que quem a fez não se recordava. Não é atirar por atirar. Vocês o que estão a tentar fazer, a candidatura de Henrique Gouveia e Melo, nem sequer é uma cópia, é algo... Olha, os miúdos hoje em dia diriam que é da Temo ou da Wish. É algo muito fraco. É uma réplica, uma tentativa de réplica. Mas deixe-me terminar, que eu creio que no tempo estou a ser prejudicado. E em relação à questão do Procurador-Geral da República, quando falámos aqui só uma chega em relação a esta questão da judicialização que estamos a fazer da política ou politização da justiça, nós temos um posicionamento claro. O artigo 120 da Constituição é claro em relação ao princípio da magistratura de influência e à forma como deve ser feito. E parece que, de repente, estando em cima do Dia de Reis, parece que toda a gente saiu do estábulo e que toda a gente é santa. Parece que ninguém sabe o que aconteceu. Mas nós não tivemos um Presidente da República que recentemente chamou
ao seu gabinete a senhora Procuradora-Geral da República e depois existe aqui o mito urbano por parte dos candidatos do Partido Socialista que eventualmente tenha aparecido um parágrafo por influência do próprio Presidente. Então, mas não achamos que o Presidente, numa situação que exista suspeita grave sobre um governante, não deve chamar, não deve esclarecer. Agora, não deve ter ingerência no processo. Obviamente que não deve ter ingerência no processo. Nem pode. Aí uma coisa é uma reunião privada, outra coisa é uma reunião privada que, segundo António Costa, resultou num uma artigo reprimenda pública. Que eu creio que... Olha, imagino que é uma pessoa do partido do Primeiro-Ministro. Pode perfeitamente acontecer em abstrato. Deve o Primeiro-Ministro chamar o Procurador para pedir explicações sobre alguém Estamos a falar... Mas o Presidente da República não nomeia o Procurador-Geral da República. A questão aqui é o princípio da nomeação. Óbvio, estamos de acordo. A pergunta é, você acha curial, saudável, que alguém que é Primeiro-Ministro chama o Procurador para dizer, olha, desculpe lá, porque é que está a investigar mas nós estamos a falar da Defesa? Mas não estamos a falar do Primeiro-Ministro, estamos a falar do Presidente da República enquanto mais alto magistrado da nação. O Presidente da República, agora, se for o André Ventura, é uma pessoa que toda a vida... Zé Eduardo, vou só pedir para puxar um bocadinho o microfone mais para... Se houver um religionário seu nessa situação, imagina o André Ventura é eleito Presidente da República e o Pedro Pinto é Primeiro-Ministro. Certo. Ou o Bruno. Certo. Um de vocês tinha um problema como António Costa teve. O Presidente André Ventura deve intervir a vosso favor. O Presidente da República não é intervir, José Eduardo, mas a questão não é essa. Não é intervir. Ao Bruno, se for dizer, é saber o ponto de situação. Se for dizer, investigue lá o Bruno depressa, não é isso, não é isso. O Pedro, ou o João, ou o Manel. Eu percebo onde quero levar a conversa, mas a questão é a seguinte. Imagine, o seguinte não é imaginar, é um caso prático. Um caso prático. Nós tivemos um governo que caiu em Portugal, depois do dia 7, já não me recordo se foi de setembro, se foi de outubro, depois das buscas efetuadas na residência oficial do Primeiro-Ministro, temos um Primeiro-Ministro que alega que caiu por causa de um parágrafo da Procuradora-Geral da República, depois de ter saído de Belém. Porque todos sabemos como é que foi chamada para a primeira reunião, como é que sai e como é que volta a Belém depois a seguir, depois das buscas efetuadas e de um parágrafo efetuado. Assim. E isto levanta um anátema em cima da Justiça que o Presidente da República deve ter a responsabilidade e tem essa faculdade dada pela Constituição, as normas interpretativas da Constituição, cada um pode interpretá-las como entender. Eu também considero muita coisa na Constituição que deve ser interpretada de outra forma. Mas Bruno, mesmo para concluir, temos uma magistratura de influência em que acho que, a bem da estabilidade política e a bem da estabilidade da nação, deve existir claramente uma chamada, não uma ingerência, mas uma clarificação e a capacidade de influenciar positivamente. Rodrigo, não fazer que para fecharmos, infelizmente não temos mais tempo, ainda tenho que falar com alguém que manda nesta rádio para ver se temos mais um bocadinho de tempo, mas vou ver se meto uma cunha. Não sei se podemos dizer isto. Rodrigo, só para fechar, parece que está toda a gente aqui, são todos contra um. É bom sinal. É sinal que temos vários especialistas em uveiomelogia, digamos assim, e na sua enorme capacidade Só o próprio de virar é que não é. do avesso aquilo que se passou hoje no debate. Portanto, talvez aproveitando o facto de a maior parte dos portugueses não terem ouvido, o que vimos aqui foi a construção de toda uma realidade paralela, onde Gouveia Melo é colocado, digamos assim, sobre o eixo do ataque. É sinal que incomoda, é sinal que abordou. Desculpa a provocação, quando vamos na autoestrada e vêm todos em sentido contrário, eu acho que é você que está no caminho certo, é exatamente, isso era o que se passava com o Marcos Mendes também, quando, em relação às críticas que lhe levantavam. Por isso é que eu próprio escrevi sobre isso. É verdade, de facto, mas o que é certo é que as posições, por exemplo, em relação às matérias militares, têm sido sempre consistentes e válidas para quem estiver, obviamente, disponível para as ouvir. Mas também faz parte, acho que é do jogo político. Acho que faz parte do jogo político estas meta-verdades. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem estado neste Caminho de Belém. Também posso sugerir que quem não ouviu ou não viu o debate das rádios, está disponível no YouTube, está disponível em podcast, nos sites das diversas rádios e nas plataformas de podcast. São 2 horas de grande qualidade, de um debate de grande qualidade. Um abraço a todos, obrigado e votos de bom ano. Bom ano para todos. Bom ano.